galerinha do nono ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia Morgenstern, de língua portuguesa. Já nos conhecemos, alguns estão conosco, né, há tempos, outros estão começando agora. Então, para quem não me conhece, sou a professora Cláudia e nesta semana, semana 18, vamos falar de mais um gênero jornalístico. Eu espero que vocês estejam mantendo o hábito de estudos, espero que tenham saído muito bem nas provas que vocês realizaram e estejam fazendo todas as atividades que nós estamos passando, porque isso é muito importante para vocês. O nono ano é um ano de muito conteúdo em língua portuguesa e precisamos ficar atentos. E vamos a mais um gênero jornalístico, o editorial. Vamos lá então. Dentro do jornal, conforme nós falamos, né? Ele é um suporte no qual circulam vários gêneros. Dentro do jornal, nós temos na esfera jornalística a reportagem que nós nós aprendemos, né? E revisamos, na verdade, aprendemos no sexto ano e retomamos agora no nono ano. Bem no primeiro bimestre, nós trabalhamos com a reportagem. A notícia, ela vem também dentro do gênero jornalístico, a charge, o horóscopo. Querem saber o que vai acontecer na sua vida amanhã? Dá uma lida no horóscopo. O artigo de opinião que nós vimos no segundo bimestre, a crônica estudada no oitavo ano, né? E também agora o editorial, mais um gênero jornalístico. É no editorial que o portal de notícias, o jornal e a revista, eles manifestam claramente a sua opinião. Também, como o artigo de opinião, o nome mesmo diz, né? O editorial, ele emite a opinião da revista, tá? Então, ou do jornal, ele vai emitir a opinião a respeito de determinado fato. O jornal, ele vai apresentar ali a sua tese e uma argumentação como qualquer outro texto de opinião. O editorial, ele pode ser assinado por um editor que escreve em nome da publicação. Então, aí nós temos que ter muito cuidado, porque o editorial, ele toma o posicionamento daquele jornal, certo? O editor vai escrever e ele assina em nome de toda a edição, tá? Então, como se todo aquele jornal concordasse com o que ele está falando. Só que nós temos que ter muito cuidado, tá? Já vou falar com o quê? Porém, é mais comum aí que eu estou falando a ausência de uma assinatura. Por quê? Porque se trata do posicionamento do próprio jornal. É sobre isso que tem que ter cuidado. Então, vamos lá. O artigo de opinião, nós vimos que ele pode ou não ser assinado, mas geralmente ele é assinado. O editorial geralmente não é assinado. Por quê? Porque quando o editor escreve, ele está escrevendo como se todas as pessoas daquele veículo concordassem com ele. E o editorial, conforme eu já vou falar, ele exige, tá? Ele vai tomar uma posição e ele vai querer o quê? Convencer você, ou seja, nós, os leitores daquele veículo. Então, é importante que tenha objetividade e imparcialidade na apresentação dos fatos noticiados, mas nem sempre tem essa imparcialidade. O editorial, ele vai ser identificado por meio do título da seção, das cores específicas quando ele vem no jornal, né? Ou na internet, o que sinaliza a preocupação em garantir que o leitor saiba que ele está diante de um texto propositalmente parcial e opinativo. Ele vai sim tomar um posicionamento e convencer você, leitor,
Mas aí nós temos que ter muito cuidado com o quê? Nós temos de ter cuidado porque nem todo jornal tem o mesmo posicionamento. Então, nem todos os veículos vão ter a mesma posição sobre aquele fato. Pode ser que, por exemplo, a CBN vá relatar um fato sobre um governo e vai ficar a favor desse governo. Aí a Rede Globo vai ficar contra, o SBT vai ficar a favor, o Record vai ficar contra. Vamos supor sobre um assassinato. Aquele jornal que nós não temos aqui, mais antigamente nós tínhamos jornal físico e tinha o nome da Tribuna, Tribuna do Paraná. A Tribuna, eles falavam que era aquele que torcia e saía sangue. Por quê, prof? Porque eram só notícias catastróficas. Já a Gazeta do Povo falava de política também, mas ela era mais imparcial. Então, um assassinato que aconteceu na esquina. A Tribuna ia pegar um destaque, uma manchete inteira, e o editorial poderia falar e tomar um posicionamento sobre aquilo. Já a Gazeta do Povo talvez nem se aprofundasse, ou só fizesse um comentário. Ou, se ela comentasse sobre esse fato, ela não fosse ela fosse mais imparcial do que o outro. Por quê? Cada jornal pode tomar uma postura, um posicionamento. Entenderam? Já que o editor é quem assina por ele, né? Então ele vai ser em nome daquele jornal. Eu selecionei 2 exercícios para vocês para mostrar, tá? Qual é a intenção. O exercício 2 do livro didático, da página 4, depois de ler o texto, então lá, a intencionalidade predominante no texto lido é: o que ele quer fazer com isso? Ele quer informar, se ele quer ser imparcial, ele não é imparcial, ele vai mostrar a posição, vocês leram o texto, fica clara a posição dele, então ele quer informar que a política turca encontrou o corpo de um menino sírio na praia, ou ele quer se posicionar a respeito, posicionar-se a respeito da publicação das imagens de uma criança encontrada morta em uma praia? Ele quer se posicionar, ele quer ter a posição. Por quê? Porque ele é um editorial, ele vai tomar uma postura. Esse texto é um editorial e está escrito na primeira pessoa do plural. Transcreva um trecho em que o uso da primeira pessoa seja perceptível. Nossos usuários deveriam, sem qualquer aviso prévio, ser impactados pela foto? Nós entendemos que sim. O texto todo editorial fala daquela criança que chocou o mundo, né? Que ele foi encontrado na praia morta. E aí ele pergunta: o que justifica a escolha pela primeira pessoa do plural? Ele está na primeira pessoa do plural. Lembra que eu falei que ele tenta convencer o leitor? E como todo mundo ali do local, do veículo dele é a favor, então ele usa a primeira pessoa do plural para representar o posicionamento coletivo das pessoas envolvidas no portal UOL, já que é dali que saiu aquele editorial. Ou seja, todos que trabalham na UOL, todos que são daquele veículo, concordam com esse texto. Por isso que ele usa a primeira pessoa do plural. Quando ele diz ali, nós entendemos que sim. Quem é esse nós? Nós do editorial, nós aqui da UOL concordamos com isso. Lembram-se que eu falei que ele assina pelo jornal todo? E não nos compete suavizar a realidade, mas sim retratá-la com precisão. Esse não nos compete a quem está falando? A redação do UOL. Então, pessoas, espero que tenha ficado claro esse último conteúdo nosso, né, jornalístico, que é o editorial, o mais atual. Eu vou passar para vocês resolverem os exercícios 14, 17 e 18 das páginas 8 e 9 do livro didático.
resolvam os exercícios e acompanhem a aula de resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham aproveitado, certo? Qualquer dúvida, assistam novamente. Até a próxima videoaula!